Mindset no ar, 7 minutos de verdade, um conteúdo rápido, prático e verdadeiro. O tema de hoje, praticando a autoridade, da nossa série Estilo de Vida, a sua prática revela. Bem, por falar em autoridade, eu acredito que a autoridade não é imposta, a autoridade é conquistada. Então, hoje eu quero te entregar um distintivo. E este distintivo é a autoridade que foi liberada sobre a sua vida da parte de Deus. Isso vai servir para te dar uma nova postura, começar a ver o que você ainda não viu, andar por lugares desconhecidos, começar a enxergar o futuro a partir de uma cosmovisão bíblica. Eu acredito que à medida que você ocupa os espaços com amparo legal, e para mim isso é autoridade, é ocupar espaços com amparo legal, e eu estou falando sobre as leis espirituais, isso te dá autoridade. Eu quero te dar aqui algumas atitudes que vão te ajudar a ter uma autoridade espiritual. Então, se você estiver anotando, anote isso, e esse mindset está baseado em Marcos capítulo 4, onde Jesus junto com seus discípulos enfrentam e acalmam uma grande tempestade. Primeira atitude para se ter uma autoridade espiritual: fale menos e faça mais. Verso 35 de Marcos 4. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. A expressão naquele dia foi usada por Jesus para dizer ou se referir ao dia que ele ensinou sobre os assuntos do reino. Os discípulos tinham deixado para trás as suas profissões, tinham deixado para trás os seus afazeres para seguir Jesus a qualquer preço, porque o evangelho é tudo ou nada. E Jesus, depois de ter ensinado os fundamentos do reino, os valores e leis do reino, ele estava dizendo: olha, naquele dia, o dia que eu ensinei para vocês, ou o dia que eu compartilhei das parábolas do reino, então, o dia que eu dei teoria, agora eu quero fazer vocês conhecerem a prática. Vamos ver se vocês aprenderam no dia a dia o que eu ensinei. Vamos para o outro lado. O Senhor está nos chamando para atravessar para o lado da prática, sair da teoria e viver no nosso dia a dia os valores desse reino. O reino de Deus, que é tomado à força e expandido à medida que nós exercemos a autoridade. Uma segunda boa atitude para se ter a fim de conquistarmos a autoridade é: confronte o seu conforto. Vivemos um tempo onde muitas pessoas estão buscando o seu conforto pessoal. A Bíblia diz no verso 36 e 37, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Ninguém tem autoridade alguma a menos que seja questionada. Então, nessa transição da teoria para a prática, Jesus coloca os discípulos na prova real da vida. Vamos ver se vocês estão dispostos a viver na prática aquilo que eu ensinei na teoria. É nesta hora que nós temos que tomar uma decisão. É nesta hora que nós temos que viver no sobrenatural. É nesta hora que nós temos que fazer da fé como um músculo que precisa ser trabalhado, esticado e desenvolvido. Porque assim como na prática de esportes, o desenvolvimento das devidas musculaturas vai proteger as demais articulações de um corpo, o desenvolvimento da sua fé, como se fosse um músculo, vai proteger a sua consciência, a sua mentalidade, as suas emoções e fazer com que nesta travessia para o outro lado da teoria para a prática, você consiga suportar as altas temperaturas da vida, as tempestades e os fortes vendavais, ainda que você olhe para dentro do seu barco e perceba que a água está inundando aquele ambiente. Aqui eu quero te dar a terceira atitude para se conquistar a autoridade. Controle o seu descontrole. Verso 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Bem, eles tinham 3 bons motivos para acreditar que Jesus realmente se importava com eles. O primeiro motivo, Jesus prometeu que eles chegariam do outro lado.
Jesus está nos prometendo que, no meio das grandes dificuldades, Ele estará sempre conosco. Ele não disse que seria fácil. Estamos chegando no outro lado dos 365 dias do ano de 2020 e Ele sempre esteve conosco. Um outro bom motivo era que Jesus estava com eles dentro do barco. Jesus está dentro do barco da sua vida. E um terceiro bom motivo para você acreditar que Ele se importa com você é que no meio da tempestade Ele estava dormindo. Então, ao olhar para Jesus de uma maneira pedagógica, Ele estava ensinando os seus discípulos a descansar no forte vendaval. E aqui eu entro com a quarta atitude. Faça a meditação correta. Versos 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Sabe, dentro das religiões orientais ou do ocultismo, se ensina que a meditação é o esvaziamento da mente. Mas a verdadeira meditação bíblica é você encher a sua mente. É hora de nós começarmos a olhar para as promessas de Deus e para as histórias de Jesus e ver como Ele lidou com os fortes vendavais e meditar nisso, porque isso vai deixar a nossa fé muito mais elástica. Então eu começo a ver aquilo que é contrário ao que eu estou vivendo e me lançar por um caminho de fé. E a quinta e última atitude é silencie o medo excessivo, versos 40 e 41. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O problema não é você lidar com medo, mas é esse medo passar para dentro de você e tomar conta, uma proporção muito maior do que aquilo que você de fato está vivendo. O problema não é você enfrentar as tempestades externas, mas quando essas tempestades externas passam para o seu interior e isso começa a te dominar. Bem, o meu conselho é silencie esse medo excessivo. Deus te abençoe.